E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado por me ajudar a bater 40.000 inscritos, e também obrigado pelo grande apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e por baterem o dobro da meta da parte anterior. Hoje eu estou trazendo o recap da parte 2 do Prota que reencarnou em um Isekai, e para sobreviver, ele conquistou a garota monstro, e de brinde ganhou uma habilidade de rank SSS. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like. Inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 2.000 likes, eu faço a parte 3 dessa obra. Galera, o motivo para mim não estar trazendo mais vídeos do Rei da Tribo Primitiva, e porque o autor da obra entrou em hiato por causa de problemas de saúde, então não tem material para mim trazer a continuação, mas quando ele voltar, eu faço a parte 12. Na parte anterior, o Prota reencarnou em um Isekai, e foi atacado por um monstro. E enquanto pensava que morreria, uma bela garota salvou ele, mas em seguida ele descobriu que a sua salvadora também era um monstro. Então, para sobreviver, ele seguiu as instruções do sistema, e beijou a mina demônio. E nisso ele desbloqueou uma habilidade de nível SSS. Assim, depois de passar no primeiro teste para entrar no Colégio Kangla, ele bateu no Mauricinho. E nisso uma garota que fazia parte da Academia Real parou a briga deles. Depois, no ônibus da viagem escolar, a garota se apresentou dizendo que seu nome é Sutang. Ela é uma estudante do Colégio Kangla, e também a inspetora deles. Ao mesmo tempo, ela explica que o segundo nível do teste prático é extremamente importante, e quem passar pode entrar diretamente na academia, e vão se tornar estudantes oficiais, então todos eles devem dar o seu melhor. E enquanto ela explicava tudo isso, o Prota estava prestando atenção em outra coisa, e percebendo isso, a Sutang olhou para ele com um olhar assassino. Aí do nada um bando de morcegos apareceram, e bateram no vidro e fizeram o ônibus tombar, e por causa desse acidente, ele acabou batendo a cabeça na janela. Depois, ao sair do ônibus, o Prota ficou sem entender de onde saiu esses morcegos estranhos. Não foi só ele que ficou confuso, a Sutang também ficou. Já que eles foram atacados antes mesmo de chegar no local do teste, e antes de conseguirem entender a situação, todos os alunos tiveram que lutar contra os monstros. Naturalmente o Prota percebeu que tinha algo errado acontecendo, mas diferente dele que estava dando uma de detetive, o Mauricinho não se importou com os monstros. Ao invés disso, ele aproveitou essa bagunça para se vingar. Assim, usando sua besta espiritual, ele capturou o morcego e jogou no seu arqui-inimigo. É claro, o Prota conseguiu se defender facilmente, e jogou o morcego de volta no Mauricinho. E diferente deles que estavam lutando entre si, a inspetora derrotou os morcegos praticamente sozinha. E como o Mauricinho não tinha mais morcegos para jogar, ele teve que deixar sua vingança para depois. Aí do nada ocorreu um terremoto, e debaixo da terra correntes apareceram, e capturaram os estudantes. E vendo isso, o rei delas percebeu que tinha caído em uma armadilha. E no momento seguinte, ele sentiu um cheiro fantasmagórico, e olhando em direção do cheiro, ele viu um cara estranho dirigindo uma moto. E esse delinquente era o inimigo que usou a magia das correntes. E como todo babaca, ele foi em direção da estudante mais bonita, e deu em cima dela. Naturalmente o namorado dela ficou puto com essa cena, e gritou para ele não tocar na sua mina. E por ter sua diversão estragada, o bandido foi em direção do figurante, mas antes de dar um soco nele, a Sutang destruiu as correntes que estava prendendo ela. E vendo isso, o Prota pediu para ela soltar ele também, mas ela ignorou ele, e correu em direção do vilão. Mas antes de conseguir acertar ele, as correntes saíram debaixo do chão, e atacaram ela. E como os heróis normalmente aparecem quando as coisas ficam sérias, o Prota conseguiu se soltar sozinho, e segurou a garota. Ao mesmo tempo a janela do sistema apareceu, e pediu para o anfitrião fazer uma escolha. A opção 1 era para ele fugir com a Sutang, e como recompensa ele ganharia 2 pontos de agilidade. A segunda opção era ajoelhar e implorar ao demônio Lingti para deixar todos eles irem. Recompensa 2 pontos de força. Terceira opção, matar o demônio Lingti, e salvar todo mundo. A recompensa será um fragmento de tecnologia alienígena para aumentar os poderes. Naturalmente o Prota escolheu a opção que tinha a melhor recompensa. E mesmo o oponente sendo um monstro fantasma de no mínimo nível B, o rei delas atacou seu inimigo, mas diferente do que os estudantes esperavam. Ele foi mandado voando com um único golpe. E vendo isso, os alunos ficaram decepcionados. Aí do nada, ele ouviu uma voz na sua cabeça, perguntando o que ele estava fazendo. E ao abrir os olhos, ele viu a garota monstro na sua frente. E como toda boa esposa, ela ensinou seu maridão como usar seus poderes, assim como os ensinamentos dela. Ele reuniu seu poder espiritual no seu braço direito, e ao perceber que a garota monstro estava bem perto dele, ele começou a pensar que ela queria beijar ele. Então, como um homem, ele decidiu tomar a iniciativa. Mas aí do nada,
O belo rosto da garota mudou de forma. Naturalmente ele se assustou ao ver a aparência monstruosa dela. Mano, se fossem meus inscritos no lugar dele, eles não se importariam com esses dentes afiados, e ficariam felizes em ganhar um beijo dela. O motivo dela ter assumido essa forma do nada, foi para fazer ele recuperar a consciência. Assim, usando a técnica que sua esposa ensinou para ele, o prota ativou sua habilidade de rank SSS, e se preparou para lutar a sério. É claro, aos olhos do demônio, ele só era um adolescente tentando parecer um herói para se tornar popular com as garotas. Então, para acabar com a ilusão do garoto, o vilão disparou sua corrente em direção dele, e enquanto todo mundo pensavam que o prota morreria, ele surpreendeu a todos ao segurar a corrente com uma única mão. Até mesmo o demônio ficou chocado, ao ver sua habilidade sendo defendida tão facilmente. Mas isso não era tudo que o rei delas era capaz de fazer. O rei delas usou a própria habilidade do inimigo para jogar ele contra a rocha. Naturalmente o Mauricinho ficou sem entender como seu arqui-inimigo ficou tão forte de repente. E percebendo que esse adolescente na sua frente não era um simples colegial, o demônio decidiu lutar a sério. Mas ao invés de mostrar uma nova habilidade, ele subiu na sua moto e tentou atropelar o garoto enquanto fazia drift. E aproveitando que o estudante tinha baixado a guarda, ele usou sua corrente para atacar. Mas antes de conseguir acertar o prota, a Sutang usou sua habilidade e destruiu as correntes. E mesmo ficando preocupado em ter que lutar com os dois estudantes ao mesmo tempo, o demônio continuou agindo de uma forma arrogante. Mas aí do nada ele sentiu uma sensação bizarra atrás dele. No início ele tinha esperança que fosse uma bela garota, mas essa sua ilusão foi destruída, já que era um cara que estava agarradinho nele. E nisso a Sutang aproveitou que o demônio tinha baixado a guarda e atacou ele. E o delinquente acabou sendo acertado em cheio. E como seu poder espiritual estava quase acabando, ele percebeu que seria derrotado. E ao invés de lutar até a morte, ele decidiu se explodir e levar os estudantes para o inferno junto com ele. Mas notando a intenção dele, a garota conseguiu empurrar o prota para fora do alcance da explosão. E por ter conseguido se soltar, quando o demônio ficou sem energia, os alunos conseguiram escapar do alcance da explosão. E enquanto eles pensavam que tanto o prota quanto a inspetora tinham morrido, o rei delas saiu da fumaça segurando a Sutang. E se achando o maioral, o prota disse que se o grande Sugoi Dekai dela estiver doendo, é só ela avisar, que ele vai massagear para ela. Naturalmente ela perdeu o respeito que tinha acabado de ganhar por ele, e por ter salvado todo mundo, ele se tornou popular, e o Mauricinho ficou com inveja dele. Ao mesmo tempo a notificação do sistema apareceu, e recompensou ele por ter completado a missão mais difícil. Resumindo, após realizar essa missão, ele ficou popular entre as garotas, e de brinde ganhou algo que vai fazer ele ficar mais overpower. E enquanto fantasiava seu futuro majestoso, um drone apareceu dizendo que o segundo nível do teste prático foi finalizado. Simplificando, o segundo nível do teste é na verdade um teste prático de eventos inesperados, e a atuação de todos foi gravada pelas câmeras próximas, e os estudantes que atuaram bem se tornarão oficialmente estudantes do Colégio Kanglo. E ouvindo isso, a inspetora ficou irritada por não saber que aquilo fazia parte do teste. É claro, o prota foi escolhido como o melhor candidato desse teste, e enquanto via a popularidade dele crescer, a Sutang falou que ele tem um potencial incrível escondido no corpo dele. Ela mal pode esperar para ver o que ele fará no futuro. Depois, ao voltar para casa, sua irmãzinha recebeu ele toda animada, já que ele tinha entrado na academia Kanglo. A única coisa que deixou ela triste foi que ele terá que sair da sua casa para morar na escola. Mas mesmo triste com isso, ela agiu como uma boa irmãzinha e disse para ele descansar, enquanto ela prepara o almoço para ele. Depois, ao anoitecer, ele ligou para sua irmã mais velha e contou que passou no exame. E ouvindo isso, ela ficou feliz por ele, e depois de parabenizar ele, ela falou que tem uma tarefa para fazer agora, então ela vai ter que desligar. Naturalmente o prota ficou decepcionado por não poder falar por mais tempo com sua amada irmã, e enquanto sentia uma sensação familiar, ele piscou o olho por um segundo, e logo em seguida, ele viu a garota monstro em cima dele, e já tendo acostumado com essa cena, ele fez uma piada dizendo que se ela não sair de cima dele, ela vai acordar o garotão. E ignorando a piada, ela falou que precisa dele. Ela pode ensinar como ele pode aprimorar seu poder, mas em troca, ele deve prometer uma condição para ela, e essa condição era se casar com ela no submundo. Não tem como ele recusar. Ela e ele já assinaram um contrato de alma para eles se casarem no submundo. É claro, como qualquer homem no seu lugar. O prota ficou assustado com esse papo de casamento, e disse que ele ainda é uma pessoa muito jovem. Ele tem muito que viver ainda para depois pensar em casamento, e mesmo se eles formarem uma aliança, eles vão ter que fazer umas coisas picantes antes. E diferente dele, que estava inventando várias desculpas, a garota monstro disse que não pode mais esperar. E no momento que ela terminou de dizer isso, uma aura vermelha saiu do seu corpo e entrou nele. Assim, depois de sentir todo o seu corpo sendo destruído por dentro, ele terminou de absorver a aura demoníaca. E no momento seguinte,
memórias desconhecidas começaram a encher seu cérebro. E nisso ele ouviu uma voz dizendo que o Deus do mal vem ao mundo. E o sangue é derramado. E a rainha é derrotada. 10 anos atrás, ela reencarnou no mundo. E terminando de ver as memórias da garota monstro, o prota acabou dormindo de cansaço. No dia seguinte, ele acordou com sua irmã chamando ele para tomar café, e vendo que a sua esposa tinha desaparecido de novo, ele ficou frustrado. E como ele não conseguiu entender o que aconteceu na vida passada dela, ele decidiu perguntar ela no futuro, porque aquelas memórias só deixaram ele mais confuso. E por ser um recém-casado, ele decidiu fazer uma festa de despedida de solteiro, já que ele sempre sonhou em fazer uma quando fosse casar. Ao mesmo tempo ele se preparou para ir por colégio Kanglo. Mas antes de ir, sua irmãzinha fez o maior drama. E vendo isso, ele não conseguiu entender por que ela estava tão apegada nele. E como ele não sabe muita coisa sobre o colégio, ele decidiu não levá-la com ele. Então, para acalmar sua irmãzinha, ele disse que ela não precisa se preocupar. Sempre que ele tiver tempo, ele vai voltar para ver ela. E mesmo não querendo, ela teve que deixar seu irmão ir para a escola. E enquanto via ele partir, ela teve uma ideia. Ela não precisa que seu irmão a venha visitar. Ela mesma pode ir até ele. Depois mostra o prota chegando no colégio, e ficando surpreso com todo o luxo da sua nova escola, e também ficando animado, já que nesse lugar tinha um suprimento infinito de mulheres bonitas. Mas como sua prioridade era se apresentar para admissão, ele deixou para apreciar a beleza delas para depois. Assim, no corredor do colégio, mostra a mentora dizendo que o melhor calouro dessa sala será dela, então os outros podem tirar o olho dele. Naturalmente os outros professores ficaram putos, já que só porque ela era bem bonita, e tinha um belo par de Sugoi Dekai, ela estava pensando que podia fazer qualquer coisa. E para deixar eles mais irritados, a professora disse que com a beleza dela, ela realmente pode fazer qualquer coisa. E enquanto eles discutiam, o prota apareceu, e agiu como se fosse uma estrela. E vendo ele, os professores correram em sua direção como se fossem hienas atrás de um pedaço de carne. Todos eles queriam que ele se tornasse seu discípulo. E para agradar ele, os professores ofereceram várias coisas, e começaram a brigar entre si. É claro, ele não gostou de ter vários caras se agarrando nele. Por causa disso ele aproveitou para sair de fininho no momento que os professores começaram a brigar. Ao mesmo tempo a instrutora Janlin se apresentou para ele, e perguntou se ele queria se tornar aluno dela. E como qualquer cara no seu lugar, o prota achou essa proposta muito tentadora, ainda mais depois de ver o grande Sugoi Dekai dela. E vendo a instrutora tentando roubar o calouro deles, os professores tentaram parar ela, mas já era tarde demais. O prota já tinha ficado hipnotizado pela beleza da bela professora, e percebendo isso, ela decidiu usar sua carta na manga, e disse que contanto que ele venere ela como sua mestra, ela deixará ele dormir no melhor dormitório, e depois dará benefícios especiais para ele. E no momento que o prota ouviu isso, aquela cena clichê aconteceu, e o nariz dele acabou sangrando. Não foi só ele, o nariz dos professores também. E nisso eles perceberam que tinha perdido o calouro para a instrutora. E como eles esperavam, o prota todo animado aceitou se tornar aluno dela, e feliz por ter conseguido o melhor calouro do ano. A professora beijou a testa dele, e disse que ele terá que praticar bem para não sujar o nome dela, mas se ele a envergonhar, ela vai dissecar ele em pedaços. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do famoso macetador de monstros, deixa o like, e também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 50 mil inscritos até abril. Eu quero muito bater essa meta, antes de fazer 2 anos de canal. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 40 mil inscritos. Obrigado mesmo por todo o apoio, e como eu sei que vocês são fera, eu acredito que consigo bater essa nova meta.